Em relação ao problema anterior, qual seria o desvio sofrido pelo míssil se o termo de curvatura não fosse desprezado? Ele está dizendo, olha, não é para desconsiderar o termo de curvatura, não. Qual será o desvio, então, que o míssil vai sofrer quando a gente leva em consideração esse termo de curvatura? Tá? Então, o problema ainda continua sendo o lançamento para leste, ou seja, em cima do eixo X, com a mesma equação original que nós utilizamos para resolver o problema anterior, porém a gente não pode descartar esse termo de curvatura. Então, será que esse termo de curvatura vai atuar, por exemplo, para desviar o objeto numa direção oposta que o termo de Crowley estava atuando, estava desviando, né? Ou será que ele vai se somar ao termo de Crowley e vai produzir um desvio ainda maior? É isso que a gente vai ver nesse problema. Vamos lá, a gente tem o mesmo problema, né? Então, mesmo não, né? Um problema similar. Fazer o eixo aqui, o mísselzinho está sendo representado por essa figura. E aí esse lançamento continua sendo para leste. Tá? A gente sabe que esse desvio vai acontecer à direita do movimento, porque o nosso vetor velocidade, aqui, ó, ele está paralelo a x. Okay? Então, o objeto está na latitude de 43 graus norte, ou seja, no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, a força de Crowley atua à direita do movimento, fazendo 90 graus aqui. Então, vai acontecer um desvio, naturalmente, para a direita aqui. Só que agora a gente vai ver o papel do termo de curvatura. Será que o termo de curvatura ele vai, por exemplo, produzir aqui um desvio maior ainda ou menor? Então, a equação que a gente vai utilizar é a mesma do problema anterior, porque nós temos aqui um movimento na direção x, o é positivo na direção x, tá? E a equação é, lembrando aqui, x0, y0. Estamos na horizontal. E aí a gente tem que dv dt igual a menos 2 ômega, o seno de φ, menos o quadrado sobre a tangente de φ, onde φ é a latitude. U é a velocidade que o míssil está se deslocando e o A é o raio da Terra. Tá? Então, a gente viu que o F é igual a 2 ômega seno de φ, que é o parâmetro de Crowley. Desculpa, e aí eu posso substituir esse F nessa primeira parte aqui, que é o termo de Coriolis, e aqui o termo de curvatura. Então, dv dt igual a menos Fu menos o quadrado sobre a tangente de φ. Lembrando que a gente vai manter aqui, nesse problema, o termo de curvatura. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? É da mesma maneira que a gente resolveu o outro, eliminando-se as derivadas nessa equação aqui. Tá? Então, a gente tem que o dv vai ser igual a menos Fu menos o quadrado sobre a tangente de φ, dt. Então, a gente pode integrar o dv para eliminar essas derivadas dv e dt. A gente pode fazer a integral de dv de 0 a v igual a menos Fu menos o quadrado sobre a tangente de φ integral de dt nos intervalos 0 a t. E aí, a gente resolvendo essas integrais, a gente vai chegar em v igual
a menos FU menos o quadrado sobre A tangente de φt. Mas, aqui a gente, se resolver essa expressão aqui, a gente vai achar a velocidade. A gente não quer a velocidade. A gente está querendo esse ΔY aqui, que é o desvio que o míssil vai sofrer durante esse trajeto de 1000 km que ele vai percorrer com uma velocidade de 1000 metros por segundo. Então, a gente tem que fazer o seguinte. A gente sabe que V igual ao problema anterior, né? V igual a dy dt. Então, dy dt igual a menos FU menos o quadrado sobre A tangente de φt. Então, dy é igual a menos FU menos o quadrado sobre A tangente de φ t dt. Podemos integrar esse dy da origem y0 até um y0 mais um ΔY, integrar o t dt de 0 a t. Essa integral vai dar ΔY igual tudo isso aqui, menos f de u menos u ao quadrado sobre A tangente de φ t ao quadrado sobre 2. Está aqui a expressão do desvio, né? Se você quiser escrever isso aqui de uma forma diferente, você faz ΔY igual a menos f menos u sobre A tangente de φ u t ao quadrado sobre 2. Coloquei um u daqui de dentro em evidência. Tá? E aí você chegou nessa expressão aqui, para o cálculo do desvio ΔY que o míssil vai sofrer sem retirar o termo de curvatura. E esse ΔY, se você calcular aí o F, que é 2ω seno de φ, o U, tá? O A, você pode usar o A como 6,37 vezes 10 a sexta metros, tá? O U você tem 10 a terceira metros por segundo, tá? O F você calcula 2ω seno de φ, ele vai dar positivo, porque você está no hemisfério norte, ok? E aí você vai achar um valor aqui negativo. Então, esse valor ΔY, quando você calcular essa expressão, você vai ter ΔY igual a menos 122,89 km. Então, o termo de curvatura, ele vai se somar, nesse caso aqui, ele vai se somar ao termo de Coriolis, e esse desvio aqui, sofrido pelo míssil, ele vai ser bem maior do que o desvio que a gente calculou no problema anterior, que foi no problema número 1, quando a gente não considerou o efeito termo de curvatura. Então está aqui o valor quando vocês forem resolver essa expressão aí, que no caso vai ser só substituir esses valores nessa equação. Você vai encontrar alguma coisa da ordem de 122,89 km, 70 km a mais. Inclusive, ele é maior, né? O desvio, devido ao termo de curvatura que ele vai produzir no míssil, é maior do que o termo de Coriolis.